Hoje eu quero fazer o review desse livro aqui, é Bourbaki, A Sociedade Secreta de Matemáticos, que eu comprei alguns meses atrás, que é publicado pela Sociedade Americana de Matemática, pelo Maurice Marshall. Quando eu fiquei sabendo da existência desse livro, eu não medi esforço em adquiri-lo, porque eu ouvi bastante sobre o grupo Bourbaki em alguns vídeos no YouTube, sobre educação matemática, em um livro também que eu li de divulgação de matemática. E se você gosta de ler livros de divulgação matemática, provavelmente vai se deparar com esse nome. Quem é matemático, muito provavelmente já se deparou com algum livro do Nicholas Bourbaki ou alguma referência bibliográfica, certo? Para quem não conhece, o grupo Bourbaki, na verdade, era um grupo de matemáticos. Eles vendiam o Nicholas Bourbaki como uma pessoa real, criou-se todo um folclore em torno do Nicholas Bourbaki, mas era um grupo de matemáticos que contribuiu para a gente ter uma visão um pouco diferente do que é matemática, segundo a obra aqui, com essa coleção de livros que eles publicaram, os elementos de matemática. Então, assim, eles não revolucionaram a matemática provando um teorema foda, né? Ou inventou alguma técnica, mas adicionaram terminologias que a gente usa até hoje, notação, mostraram como diferentes ramos da matemática estão relacionados, certo? Então, esse livro vai contar desde a formação do grupo até... será que vai continuar esse grupo? Porque, em tese, é um grupo que ainda existe, ele vai sempre se renovando e sempre publicando. Se eu não me engano, são mais de 10 livros já publicados por eles, que compõem essa coleção de Os Elementos de Matemática. A qualidade desse livro é muito boa, como geralmente são os livros norte-americanos, né? Então, papel, né? A qualidade das imagens, como podem ver. É um livro muito cheiroso, acho que é o livro mais cheiroso que eu tenho aqui da minha biblioteca. Então vamos lá, eu vou apresentar apenas o conteúdo dos primeiros 4 capítulos. Então, começando aqui pela formação do grupo. Então, o enredo da formação é basicamente o seguinte. Um dos fundadores, que é o Henri Cartan, ele estava reclamando ali com Andrew Wiles, um dos grandes matemáticos do século passado, sobre um livro que ele estava usando para ensinar análise, porque havia ali um livro que era bastante famoso na França para se ensinar análise, era o livro texto geralmente adotado nas universidades, e o Henri Cartan falou, cara, não dá, é um livro muito ruim, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o Andrew Wiles disse, cara, para de chorar, né? Para de reclamar, bora escrever então um livro que vai mudar aí o cenário aí da França no ensino de análise. Aí convidaram alguns colegas, todos eles da École Normale Supérieure. Eu não sei falar francês, gente, eu vou pronunciar do meu jeito aqui. Me corrijam aí se quiserem nos comentários. E tá aqui a foto da turma aí que entrou em 1923, se não me engano. Esse aqui já, acho que é a foto tirada depois de um ano de universidade, 1924. Então tá aqui muitos dos primeiros membros do grupo. Inclusive o Jean-Paul Sartre, famoso filósofo francês, né, era colega deles lá na universidade. E aí se encontraram num café, esse café aqui, e decidiram, o livro vai ter ali 1.200 páginas, e o livro de análise virou um projeto muito maior. Então, se encontraram ali numa conferência, falaram, bora adicionar também um pacote aqui que vai dar embasamento para a gente entrar para o conteúdo principal, que é a análise. Mas vamos falar um pouco de álgebra abstrata, teoria dos conjuntos e topologia. E isso que era para ser o pacote abstrato, né, que não era o conteúdo principal, veio a ser o conteúdo principal do projeto. E aí passaram o projeto, em vez de ser agora um livro de análise, virou esse projeto monumental, que é Os Elementos de Matemática, que, como o nome já sugere, né, lembra lá os elementos de Euclides, eles queriam que essa coleção de livros compilasse, catalogasse todo o conhecimento matemático até então, ali no início do século XX. A gente está falando aqui da década de 30, esse encontro aqui aconteceu, esse primeiro encontro no café aconteceu no dia 10 de dezembro de 1934, e iam catalogar o conhecimento da época de uma maneira muito rigorosa, axiomática, tal como fizeram Euclides, certo? E o grupo, segundo o autor aqui, alguns testemunhos, né, que participaram de reuniões desse grupo, falaram que eles pareciam um bando de lunáticos.
Então, um estilo bem anárquico, né, desses jovens, era um monte de jovens cheios de entusiasmo, né, espírito de camaradagem, com um propósito em comum. E até para conseguirem novos membros, o que eles faziam? Aqui diz que eles chamavam a pessoa, que eles apelidavam de Porquinho da Índia, para ver como é que ela se reagir na reunião, né, nos encontros. Se ela fosse uma pessoa engajada, cheia de entusiasmo, né, eles convidavam para a próxima reunião. Caso contrário, se ficasse quietinho ali só observando, eles não chamavam mais essa pessoa. E tá aqui uma história, né, um babado aí do meio matemático, que o André Wiles, né, um dos membros, roubou a esposa de um outro membro, que essa mulher aqui era a esposa do René de Pocel. Né? E, é claro, René de Pocel, depois disso, abandonou o grupo, obviamente, né, motivos óbvios. Criaram uma associação formal, e veja, sempre se colocando como colaboradores do suposto Nicholas Bourbaki. Depois, no segundo capítulo, a gente vai ver a biografia que eles escreveram sobre o Nicholas Bourbaki. E no final de cada capítulo tem uma mini biografia, começa aqui com esse cara, e as 3 primeiras biografias, né, os 3 primeiros membros, né, que aparecem nessas biografias, todos eles passaram pela Universidade de São Paulo. Eu achei isso muito curioso. Esse cara, por exemplo, visitou a Universidade de São Paulo. Sobre a história do nome, é um personagem histórico, real, foi um general que atuou ali na década, no século XIX. E por quê que eles pegaram o nome de um general? Houve um trote que eles aplicaram, que o pessoal aplicou neles, né, na época de Calouros, ali em 1923, onde um suposto professor, eles estavam divulgando uma palestra onde um professor ia provar um teorema super importante, o teorema de Bourbaki, que era um teorema falso, certo? Era só para zoar com os calouros. E isso virou uma piada interna, até que quando eles se encontraram, naquela primeira conferência deles, que está aqui no capítulo 1, que foi uma cidadezinha no interior, eles foram nadar num lago lá e um deles começou a gritar Bourbaki, Bourbaki, várias vezes, né? Eu acho que isso deu um certo saudosismo dessa brincadeira que eles passaram na época de Calouros e adotaram como o pseudônimo do grupo, certo? E está aqui uma outra justificativa, suposta justificativa também, que havia um personagem chamado Bourbaki de uma revista que era publicado, que fornecia entretenimento para matemáticos. Era uma revista não técnica, só para contar piada mesmo. E tinha um cara lá, um personagem que era o Bourbaki, que comia incessantemente, nunca estava saciado, e que isso era uma analogia, né, adotar o nome Bourbaki, seria uma analogia à ambição do grupo que nunca estava satisfeito e queriam publicar mais e mais, né, como eu disse, em tese, esse grupo ainda existe e pode lançar um livro a qualquer momento, um novo livro. Além disso, tem uma história curiosa, que o André, esse cara aqui, o André Weil, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele viveu na Índia, ele gostava de aprender idiomas, ele queria aprender sânscrito e foi lá para a Índia. E lá um colega dele, indiano, queria publicar algo sobre teoria da medida. Ele falou, cara, para você conseguir ganhar atenção, fala que você está trabalhando em cima de um trabalho de um russo muito famoso, um matemático russo. Né? Os russos até hoje são uma lenda na área de matemática. Fala que é um russo chamado Bourbaki, né? Porque segundo eles Bourbaki soava russo, que foi um engano, porque Bourbaki é um sobrenome de família ali da Grécia, né? Inclusive eles vão corrigir isso depois, quando vão criar uma falsa biografia sobre o tal Bourbaki. Está aqui a assinatura que eles criaram para o Bourbaki. Eles tiveram que publicar um artigo, eles queriam publicar um artigo, e aqui eu não estou falando do livro Os Elementos, era um artigo mesmo, de matemática, e eles queriam usar o nome Bourbaki, só porque a revista só publica se você colocar uma mini biografia sobre o autor. E eles tiveram que criar uma biografia que está aqui, e falam que a família do Bourbaki remonta lá a 1089, que eles lutaram contra os turcos, que o nome deriva de uma frase que é eles batem primeiro, né? E
proveniente da Grécia, né? Descobriram que o nome era grego, e fala que o cara estudou em Paris com Poincaré, lá em Göttingen, na Alemanha, com Hilbert, enfim, criaram toda uma historinha sobre Nicolas Bourbaki. Tá aqui a biografia do André Wiles, e o André Wiles é engraçado porque o André Wiles lembra do cara que provou o último teorema de Fermat, né? Um britânico que é Andrew Wiles, né? Acho que é o mesmo nome, só porque na versão britânica. E o André Wiles, que é do membro do grupo Bourbaki, ele contribuiu com a conjectura do Taniyama Shimura, certo? Que foi usado pelo britânico Andrew Wiles para provar o último teorema de Fermat. E está aqui, ó, esse cara do grupo Bourbaki, ele atuou na USP. Olha, entre 1945 e 47 foi professor da Universidade de São Paulo. Rapaz, que prestígio, eu não imaginava isso. E ele era um cara muito cheio de... diz aqui que era um personagem difícil, né? Ele tinha um humor cáustico, facilmente te deixava sem jeito com alguma piada, era muito irônico, né? Geralmente pessoas muito inteligentes acabam sofrendo aí desse humor um pouco cáustico, certo? O capítulo 3 fala sobre os jovens turcos contra os padres de cabeça dura, né? Os teimosos, porque segundo o autor aqui, o pessoal do grupo Bourbaki não gostava do que estava acontecendo com o cenário matemático na França. Eles haviam perdido muitos matemáticos na Primeira Guerra Mundial, e a culpa não era só da Segunda Guerra Mundial. Aqui fala que... Cadê? Fala que eles também culpavam o cenário, entre outros fatores, foi o declínio dos matemáticos por causa da guerra, certo? Ele também sugeria que as instituições científicas francesas eram muito rígidas, né? E havia ali alguns padres, né, os altos padres da ciência francesa, e ele reclamava que o pessoal era um pouco amargo e estava com essa burocracia toda do meio acadêmico francês, estava deixando a ciência e a matemática, consequentemente, francesa obsoleta, né? E eles também se empolgaram com os trabalhos que estavam sendo feitos de álgebra ali na Alemanha, e não gostavam mais daquela análise que era constantemente ensinado, né, e pesquisa. Eu acho que a França era muito forte em análise, e já estavam achando que a análise era coisa de velho, e estavam querendo trazer esse novo ar, esse novo espírito da álgebra moderna, né, que estava pujante ali na Alemanha, também trazer para a França. Então, esses tratados, essa série de livros, né, os elementos de matemática, queriam mudar, dar um novo espírito, né, para a matemática francesa. E, como falei, como foi dito lá no primeiro capítulo, a intenção era realmente ser uma obra ao estilo de Euclides, que era catalogar o conhecimento matemático ali da época, e com uma base muito rigorosa. Agora, como é que foi recebida essa obra? Bem, aqui falando sobre a edição, tem uma história interessante, que eles publicaram na Casa Hermann. O dono dessa editora é o Henrique Freeman, que era amigo do Wiles. E olha só o que aconteceu. Esse cara, o Freeman, né, que publicou o livro deles, morreu durante a leitura de uma demonstração no livro A Teoria de Conjuntos, né, que era o primeiro volume dessa série de livros. Que até aqui, né, quando ele escreveu, ele falou 65 anos depois, temos 10 livros. Eu não sei se já temos mais, se foi publicado recentemente. Eles foram diminuindo o ritmo, né, de publicação. Parece que o último livro foi publicado em 98, uma coisa assim, sendo que o livro anterior tinha sido publicado em 83. Então, no primeiro momento, né, quando o grupo estava pujante, principalmente da década de 60, se eu não me engano, 70, eles publicavam mais regularmente, e foi diminuindo com o passar do tempo. E aí, como é que foi recebida essa obra? Então, teve muitos críticos. Aqui fala sobre as notações. Por exemplo, o nome bijeção foi criado por eles.
né, que é bastante comum. O símbolo também do vazio, né, conjunto vazio. São coisas aí que foram criadas por eles. Os exercícios eram muito difíceis. Segundo o livro aqui, em tese, você não precisa de um pré-requisito para começar. Você tem que ter maturidade, apenas maturidade de matemática. É engraçado falar isso, né? É possível começar sem conhecimento, mas tem que ter maturidade? Pô, é claro que você tem que ter algum conhecimento, né? Não é uma obra que qualquer um vai conseguir ler. E aí, qual que era o estilo? Aqui fala, vai do geral, a abordagem aqui, do geral para o específico. Então começam muito teóricos, generaliza ao máximo. Isso reverte, né, o que geralmente se fazem, né? Geralmente nos livros, nos bons livros, textos de matemática, você começa com exemplos concretos que vão motivar a teoria. Eles revertiam esse processo. Então aqui fala que não foi uma decisão brilhante aí do ponto de vista pedagógico. E isso atrapalhava bastante, até que para tentar corrigir isso eles começaram a criar uma série de notas históricas para contextualizar um pouco o problema, que depois inclusive eles reuniram essa coleção de notas históricas que virou um livro. E, bem, houveram críticas, né, com respeito a esse estilo. O Edwin Hewitt, ele fala que a obra era apresentada de uma maneira austera e monolítica. O Paul Halmos falou que, cara, se for avaliar pro lado da escrita clara e da organização, beleza, tá tudo ok, mas agora, se alguém me perguntar se é um bom livro para ensinar, né, para o estudante entender o material, ele vai falar que não, isso aí não é um livro-texto que é interessante usar com alunos. Bem, aqui ele fala que os livros que mais sofreram críticas foi o de teoria de conjuntos e de integração. Mas há livros que ficaram bem populares e são referências até hoje. Ó, aqui fala, depois de 1983, o próximo tratado apareceu só em 98. Então eles diminuíram o ritmo com o passar do tempo, né, de publicação. Então está aqui sobre o primeiro livro, né, da coleção, Teoria dos Conjuntos, álgebra abstrata, né, topologia geral, funções de uma variável, topologia dos espaços vetoriais, integração, álgebra comutativa, e esses aqui foram mais bem sucedidos, o grupos de Lie e álgebras de Lie. Parece que até hoje é uma das maiores referências para o estudo desses temas aqui, certo? E está aqui uma outra biografia de um dos membros do grupo, que também passou pela Universidade de São Paulo, 1946 a 48, na Universidade de São Paulo, Brasil. É esse cara aqui, fotinho dele aí, certo? É um ótimo livro, muito interessante. E aí eu ainda não terminei a leitura dele, devido à correria aí de se preparar para o vestibular. Mas se esse vídeo, né, surtir algum resultado aqui e tiverem mais pedidos, eu até posso pensar em trazer algum vídeo futuro apresentando os demais capítulos. Mas a ideia do vídeo mesmo é apenas divulgar esse livro. Vou deixar na descrição o link para a Amazon desse livro aqui, certo? Então, quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio de sempre. E é isso aí, gente. Fui!